Pois é, voltando aqui na programação cultural da nossa cidade, tem uma pessoa aí que tem um convite irrecusável para vocês. Olha só, semana que vem já tem esse espetáculo aí que a Regina fez essa promoção aqui no nosso programa. E agora no dia 30, dia das eleições, como eu já disse, às 18 horas, se você vai ficar feliz, se não vai ficar feliz, se seu prefeito vai ganhar, se ele vai perder, 6 horas já acabou. Então, essa confusão já passou, a gente já tem o prefeito eleito, não temos mais o que fazer. Então, a melhor opção é ir assistir esse grande espetáculo musical que vai rolar no Teatro Dom Pedro. Tem um convite aí de uma pessoa enorme aí. Vamos assistir? Alô, alô, galera de Petrópolis, tem uma dica quente para vocês. É o show da banda Generais Marcianos, Viagem Musical Interplanetária. Dá para perder? Vai ser esse domingo, dia 30, no Teatro Dom Pedro. Vai lá, hein? Tchau! Tá vendo o convite do Leone aqui diretamente do Bem Cultural para a gente não perder essa oportunidade mesmo, né? Julian, Vitor e equipe, parabéns aí por essa grande produção desse show. Tenho certeza que vai ser insubstituível. Estarei lá assistindo, claro, porque adoro os Generais Marcianos. E agora eu vou conversar com outro grande amigo, vamos falar um pouquinho de literatura, que é um assunto que sempre dá ibope aqui no Bem Cultural. E eu vou conversar com uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que está nessa trajetória há muito tempo, sempre promovendo eventos literários, sempre preocupado com o crescimento e evolução cultural, que é o Marcelo Mourão, poeta do Rio de Janeiro, escritor, professor de português, literatura, músico e produtor cultural. Tudo bem? Tudo bem, Catarina, e você? Tudo ótimo. Tudo legal. Marcelo esteve comigo numa estreia de um programa de rádio que eu tive durante 5 anos na Rádio Imperial. Entre o ano 2000 e 2005, estivemos lá semanalmente fazendo esse programa, depois diariamente, de segunda a sexta-feira. Foi a minha estreia aí nessa coisa da comunicação ao vivo. Quero mandar um beijo para o Padre Jaque, para a Rádio Imperial, que é uma rádio que mora no meu coração. Agora também estamos aqui há 6 anos no nosso Bem Cultural. É muito tempo de conhecimento. Muito tempo que eu acompanho esse poeta. Marcelo, como é que é essa coisa de ser poeta? Prazeroso e difícil, dor e prazer ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que o prazer, por enquanto, está superando a dor, então a gente está continuando, né? E a gente é persistente. Que dirá você, né? Que, poxa, eu acho que você tem muito mais anos que eu de persistência, de luta, de guerra mesmo, de você ser guerreira mesmo. Tenho muita admiração pelo teu trabalho, por você, né? Acho que a amizade nasceu e cresceu dessa grande admiração que eu tenho por você e eu acredito que você tenha por mim também. Então, estou muito feliz de estar hoje aqui, quero te agradecer, mas é duro essa vida de artista, de produtor, né? Você estava conversando coisas comigo ali, que eu aprendi coisas que eu não conhecia, então é muito bacana ser teu amigo, mas é duro ser artista. Mas por que é duro, Marcelo? Vamos conversar, porque a gente tem aí os telespectadores ouvindo, né? Quais são as alegrias e tristezas dessa nossa escolha? As alegrias é sempre do público, né? Sempre a resposta que vem do público. Você falar um poema lá no palco, por exemplo, do Glaucio Gil, durante um sarau que você bem conhece, que é o Poesia Simplesmente, e a pessoa, depois de você se apresentar, vir te abraçar, chorar, falar que aquele poema falou da mãe dela, lembrou da mãe que ela perdeu e que aquele poema tocou muito fundo na alma dela. Então, ser abraçado, o carinho do público, o carinho dos amigos, poetas, que tem muita gente bacana nesse meio. E como todo meio, tem sempre o lado das pessoas que não são tão legais, mas, assim, para minha surpresa, tem muito mais gente super bacana do que gente que não é bacana. Então, eu acho que é isso que vai carregando a gente, são as amizades fortes que a gente tem e dando força uns aos outros. Hoje você aqui abrindo essa porta tão generosamente para mim, vindo lá do Rio, aqui, com o espaço que você me permitiu. Então, é isso que é felicidade. Felicidade estar aqui com você. Felicidade de descobrir que o amigo torce pelo outro amigo. Eu ver o Alexandre Guarnieri ganhar o Jabuti, rompendo entre nomes medalhões, né? Um Chico Buarque. E o Alexandre é um poeta batalhador,
trabalhador, lutador, e eu acompanho e eu torci muito pelo Alexandre. Então, acho bacana essa vibração positiva do outro torcer pelo outro, sem qualquer tipo de inveja, sem qualquer tipo de disputa. É um meio disputado nosso, como todos os outros meios, onde tem seres humanos. Mas quando rola aquela amizade bonita, verdadeira, e que tem essa corrente do bem, eu acho que isso dá um bálsamo na alma que não tem preço. Agora, tem todo esse lado, né, de colega que... O Alexandre teve me contando que teve gente que parou de falar com ele porque ele ganhou o Jabuti. Eu falei, que isso, cara? Porque você ganhou o Jabuti parando de falar com você. Ele falou, e não foram poucos. Então, essa parte ruim, assim, da pessoa não entender que o brilho do outro é abrir um caminho para outros poetas, que o Alexandre ter ganhado foi importante para o nosso movimento artístico, que teve um primeiro poeta, não sei se eu for o primeiro poeta menos conhecido, mas ele é um poeta que assim está entre nós, está no nosso meio, quer dizer, é acessível, a gente está conversando com ele o tempo inteiro. Então isso foi muito importante. Eu acho que fura bloqueios, para de assim só ganhar medalhões, né? Mas assim é bom quando há essa amizade verdadeira. Quando não há, a gente fica um pouco tristinho, né? O colega fica de mal com a gente sem nem saber o que fez. Então, quer dizer, são essas disputas bobas que só dividem. Mas isso, Marcelo, não é próprio da literatura, isso é próprio do ser humano, né? Então, esses problemas a gente vai ter enfrentando em qualquer área em que a gente atue, né? As pessoas... Você é professor, né? Lida com adolescente a vida inteira, né? A sua carreira é de professor. E você vê que a gente está, né, com os seres humanos aí à beira de um colapso, né? Eu acho que a gente está com a humanidade à beira de um colapso, em que as pessoas perderam seus valores, muitas pessoas, né? A gente tem a sorte de ter pessoas muito iluminadas ao nosso lado e de nos preservarmos nessa luta aí, né, nessa guerra do dia a dia. Mas a gente vê, né, que os valores estão sendo, né, denegridos, essas disputas acontecem porque as pessoas não têm mais valor, né, valor pelo coletivo. Aí eu não sei, como professor, como é que você vê isso? A escola é um reflexo, um espelho da sociedade, né? As pessoas colocam um peso na escola muito grande, de formadora da sociedade, mas na verdade ali ela não ela forma a sociedade, ela forma o indivíduo, mas o indivíduo também forma a escola também é mexida pelo indivíduo, por mais que seja uma escola autoritária, onde o professor ou a direção não deixa o aluno interferir muito, mas ela é mexida. São seres humanos se relacionando. Então, tanto a parte que é chamada autoritária, vamos dizer assim, seja um colégio autoritário, ela pode imprimir uma opressão sobre determinado grupo de alunos, mas o mesmo grupo de alunos, de alguma forma, vai reagir a essa opressão de alguma forma que vai mexer com o outro lado. É sempre um movimento de ida e de volta. Isso até Isaac Newton fala, né, nas leis de Newton. Existe a força que vai, mas a força que volta. Então, quer dizer, de resposta. Então, quer dizer, a escola não é só formadora do social. O social é formador da escola também. Então, eu vejo a escola, ao longo do tempo, desse tempo que eu venho trabalhando, também se modificando muito para tentar acompanhar sempre o máximo possível essa sociedade. Agora, é difícil, né, para a escola restar o papel de mudança. Eu acho que muda, todo mundo tem que mudar a sociedade, tanto a família, como a escola, como as igrejas. Então, todos esses meios sociais são importantes nessa transformação da sociedade. E aí a gente fica nessa nossa batalha, nessa luta aí, nessas disputas todas, de decidir ser escritor, né? E aí você tem isso seria uma válvula de escape? Como é que você vê a literatura na sua vida? A princípio começou como, quer dizer, eu comecei, você bem sabe, como cantor e letrista de uma banda de rock and roll. Então, naquele tempo era pra gente, assim, começou como querer conquistar as meninas, se destacar no colégio e querer ter bastante namoradas e relacionamentos e amigos e chamar a atenção mesmo, é coisa de adolescência, de querer se destacar do grupo. Mas depois, assim, conforme o tempo foi passando, a banda foi ficando de lado e foi nascendo o poeta. Do letrista foi nascendo o poeta. Mas a gente sempre quer de alguma forma promover algum tipo de influência na sociedade ou nas pessoas, né?
Eu acho que agora, na etapa que eu estou, na fase que eu estou vivendo, o meu barato não é assim, vou fazer literatura para colocar meus problemas, minhas intimidades dentro do livro. Não, passa muito disso. Claro que existe essa necessidade. Eu não faria um livro que é uma coisa dispendiosa, né, um produto dispendioso, para somente fazer arte. Eu transformo a minha vida também em arte. Ali no livro também tem elementos da minha vida. Isso tudo entra no livro. Agora, claro que, na medida que eu estou já há 6 anos estudando literatura, eu priorizo a técnica, eu priorizo a arte. Eu acho que a arte vem na frente do que você depositar no livro as suas angústias pessoais, sabe? Eu acho que tem muita angústia pessoal minha, porém, assim, muito mais artisticamente traduzida do que propriamente um jorro emocional. Eu acho que aí é que vem a arte para moldar os teus conflitos internos, a tua necessidade de se expor, de se colocar para a sociedade, para as pessoas. É a técnica. A técnica vai moldar. Porque eu poderia falar a mesma coisa de diversas maneiras, mas eu escolho aquela maneira de me expressar para poder ser rápido, porque a sociedade hoje em dia é muito rápida, muito ligeira, não quer coisas muito longas. Ao mesmo tempo, impactante, todas as ferramentas técnicas a arte me coloca. Então, eu pego a minha angústia, eu pego a minha dor, mas coloco dentro, assim, num invólucro de arte, de técnica, de ferramenta. Sem isso, fica assim, poemas muito verborrágicos, muito longos e até muito queixosos, muito lastimosos. Na verdade, a arte não é assim um divã. Para você se queixar ou transferir seus problemas interiores, aí um psicanalista resolve melhor, né? Bom, eu aqui da área, né, vou dar minha humilde opinião. Eu acho que a arte ela é de quem quiser fazer o que quiser com ela, né? Tem gente que escolhe, né, a literatura como terapia, tem gente que escolhe, né, a música como terapia, tem gente que escolhe, né, pintar um quadro como terapia. Existem essas pessoas. O Marcelo está dizendo que a forma dele se expressar é uma forma mais técnica. Ele, na verdade, ele escreve já pensando no público, né, de que o público vai estar consumindo aquela arte, então como que ele vai impactar essa pessoa que está do outro lado? Tem gente que escolhe, que escreve para si mesmo, né? Que seja dentro da sua casa, seja para ficar na gaveta. Eu acho que o importante é escrever. O importante é se expressar, né? Aonde a gente vai chegar com essa expressão, se isso vai me resolver meus problemas pessoais, né? Cada um é cada um. Eu sou um pouquinho mais livre nisso do que ele, né? Mas eu admiro muito porque realmente ele tem agora um livro maravilhoso e eu quero que eu vou mostrar o livro, né? E vi ali poemas escritos de uma forma que eu particularmente não sei escrever, que são poemas concretos. Eu admiro muito quem faz isso, né? Isso é uma escola literária que nasceu durante um tempo, ele como professor vai saber explicar melhor do que eu, mas ele tem aí outros livros anteriores. Eu quero perguntar para ele sobre esse processo. Se o primeiro livro que ele escreveu tinha uma conotação muito mais emotiva do que essa que acaba tendo uma emoção, mas é mais técnico. Você acha que tem uma diferença grande do seu Camaleão para esse? Na verdade, a gente chama ele de Camaleão, na verdade, Diário do Camaleão, mas todo mundo chama de Camaleão e eu chamo também, é o apelido que eu dei. Mas, sim, realmente, muito mais intuitivo. Eu não tinha, assim, eu era professor de História na época e ele não foi trabalhado assim literariamente. Eu fiz uma oficina literária, porque também eu sabia que eu tinha limitações, eu sabia que meu trabalho não estava bom, que eu escrevia de uma forma bastante diferente do que acabou ficando no primeiro livro. Eu tive que me revolucionar, me modificar para poder, assim, não lançar um primeiro livro totalmente maturo. Então, para ele sair maduro como muitos técnicos, muitos críticos disseram que saiu, eu tive que fazer uma oficina, eu tive a cautela de estudar primeiro antes de fazer esse livro. Mas, claro, você tem toda a razão. Foi um primeiro livro onde eu peguei material antigo, meu, então tinha muito poema que falava assim, da minha adolescência, da minha juventude. Eu lancei o primeiro livro aos 36 anos, mas com poemas falando de questões adolescentes até, e eu sem medo nenhum de parecer esquisito ou bobo, porque, na verdade, o Diário do Camaleão, a proposta era eu trazer assim uma evolução de poemas, desde o poema assim, primeiro até os últimos poemas que eu vim escrevendo. Então, o Diário, esse nome, na verdade, o nome anterior a esse nome ia ser o Livro dos Dias.
para falar mesmo desses dias todos até a edição do livro, desde que eu comecei a escrever até a edição do livro. Mas ficou o Diário do Camaleão. Eu queria que alguém viesse aqui na câmera, que eu quero mostrar os livros. Essa oficina que o Marcelo se refere à oficina do Cairo, Trindade, né? Exatamente. Que é um grande querido nosso, acho que é um grande querido da poesia de hoje, né? Do Rio de Janeiro. Já recebi várias pessoas e tem muitos amigos que participam dessas oficinas. É um grande artista mesmo. E recebi, inclusive, uma banda aqui maravilhosa que tem uma música que é feita aí com a letra do Cairo. E ele esteve no lançamento do meu livro lá em Copacabana. Gosto muito dele, meu querido amigo. Esse aqui é o livro, então. É o livro que foi feito quando? Ele foi lançado em dezembro de 2009. Dezembro de 2009, então, é o livro Diário do Camaleão. E agora, depois a gente vai falar desse livro aqui que é mais específico. Tá, legal. Depois desse tempo inteiro, nasceu o Máquina Mundi, que é um livro muito falado na internet, no Facebook. O Marcelo aí já tem essa veia da produção. Então, ele fez uma super divulgação. Várias pessoas já fizeram resenhas, né? Tenho acompanhado. Quero que o Kaique fique aí só para a gente mostrar uns poemas, para mostrar, né? O que é um poema concreto. Ver se a gente consegue pegar aqui uma página. Tá. Então, um poema concreto, vai explicando enquanto eu vou mostrando, por favor. Na verdade, o poema concreto ele trabalha com imagens, né? Mais que palavras. Aqui, só um minuto, Caio. Muita gente considerou na época, quando o poema concreto surgiu, que era uma espécie de antipoesia, que não era poesia, uma discussão muito longa que vem até os dias de hoje, por trabalhar tanto com imagem. Mas eu considero, por trabalhar com tanta polissemia, polissemia, no caso, a variação de sentidos, né? Eu acho que ele cabe muito bem como poema, assim. Inclusive, tem um poema aí... Já é inquestionável isso, né? Já é aceito como poema. Não, mas até hoje tem pessoas que não querem muito aceitar. A briga continua até hoje. A briga foi maior na década de 50 e 60, né? Até o pessoal da poesia engajada, do CPC, na época tinha uns grupos, começando a ditadura no Brasil, começou um grupo assim dizer que eram alienados, que faziam poesia só imagética, só com imagem, que não tinha assim proposta de protesto, mas pelo contrário, tinha poemas visuais completamente de protesto. Tem o Lixo Luxo, do Augusto de Campos, que é E deixa eu vou mostrar aqui para liberar o Kaique. Aí o Marcelo também trouxe esse terceiro livro aqui, que não é o que ele está lançando agora, que aí eu quero mostrar essa capa, e aí a gente vai conversar sobre isso. Esse é um livro também editado pela Oficina, dos nossos queridos amigos Sérgio Jerônimo e Mozart Carvalho, assim como o Máquina Mundi, né? Obrigada, Kaique. E aí, o Marcelo, conta como é que é você ser professor de história, mas ser escritor, e aí decidir por esse caminho do português. Como é que foi seguindo essa trajetória na sua vida? Ser professor de história já, assim, um pouco... Tinha, assim, seus problemas de você, às vezes, querer trabalhar coisas em sala de aula que você não conseguia por causa do programa, que não permitia você discutir textos. Então, eu achei que a área de letras discutia muito mais texto do que a parte de história, que era uma parte assim muito de aplicar conteúdo, de passar conteúdo. Então, eu fui ficando um pouco frustrado com história e, como a parte da carreira artística foi crescendo, de 2007 para cá, eu fui pensando cada vez mais em fazer letras, que era uma das minhas opções quando eu era adolescente. Assim, 3 opções eu tinha quando adolescente na minha cabeça. Era ou psicologia, porque eu amo ler psicologia desde os 14 anos de idade, Freud, Lacan, Jung. Outra coisa que eu queria muito era ser professor de história, era ser professor de alguma matéria. Então, eu pensei muito em ser professor de história porque eu me destacava muito em história. Mas minha mãe sempre dizia, você tem tudo a ver com letras, a tua área é letras, você escreve, você toca em banda, você escreve letras, então por que não vai fazer letras? E eu sempre achei letras assim não estimulantes, assim, eu tinha um preconceito. E acabei que história eu achava genial, eu achava estimulante, abria a cabeça, era filosófico, eu adoro filosofia, até hoje gosto. Então, história me cativou mais, mas a história foi ficando para trás na medida em que eu fui me descobrindo cada vez mais artista da palavra,
E aí, quando acabou o Diário do Camaleão, eu falei, olha, eu estudo, eu caio nessa brincadeira para valer, para levar a sério, eu não cresço nisso. Então, eu comecei do Diário do Camaleão, assim, 2 meses depois que eu lancei o Diário do Camaleão, me inscrevi no curso de letras da Universidade de Tasso de Sá, fiz lá o vestibular que eles têm, e passei para letras, literatura e língua portuguesa, né? E depois fiz pós-graduação em literaturas de língua portuguesa, que pega os 8 países lusófonos, que, aliás, estão na capa aí, as bandeiras. E esse livro aí foi resultado, assim, são 6 ensaios que eu fiz durante essa pós-graduação em literaturas de língua portuguesa. Assim, foram os 6 melhores ensaios que tiveram melhores notas, tiveram nota máxima. Então, assim, eu sou muito criterioso com o meu material. Eu nunca vou lançar assim um livro se não for muito trabalhado, muito melhorado, muito corrigido. Você vê, o Diário do Camaleão para o Máquina Mundi são o quê? Quase 10, não, 8 anos, né? 8 anos. Então, e realmente, né, há esse critério, principalmente quando se deixa uma obra impressa, uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas estão consumindo o que você escreve. E nós vemos aí chegarem no mercado, não só na parte literária, mas na parte musical, né, na parte audiovisual, obras que são questionáveis. Então, talvez nós, principalmente na literatura, soframos tanto preconceito porque pela qualidade duvidosa de tudo que se oferece, principalmente na poesia, porque aí eu entendo o que Marcelo diz. Tudo que se escreve pode ter uma emoção, você escreve. Nós vivemos tomados de emoções diárias, todos nós temos emoções, né? Temos felicidade, momentos de alegria, momentos de tristeza, frustrações, medo, ansiedade, e tudo isso pode virar escrita. Mas nem tudo isso que se escreve, que se sente, é um resultado literário, principalmente de qualidade. Mas tudo pode virar livro, porque agora todo mundo pode fazer uma edição independente, né? E bancar, como pode gravar seu CD, como pode pintar seu quadro e pendurar na parede, né? Então, resta ao mundo inteiro, ao povo e ao público, conseguir ter conhecimento, né? Ter uma abrangência de pensamentos para saber selecionar, né, o que é bom e o que é ruim, né? Porque no mercado tem de tudo, né, Marcelo? Como é que é é mais difícil a gente ser poeta quando no mercado poético tem de tudo? Eu acho bacana ter uma diversidade. Eu acho até que, assim, eu já fui dito por muitos e por mim mesmo, um poeta de uma qualidade bem inferior a todas essas. Então, eu não consigo desestimular o poeta que hoje em dia está num estágio de maturidade artística, de maturidade poética. Eu acho que tem que continuar a escrever, porém, acredito que o artista ele não pode prescindir de estudar. Ele tem sempre que estudar. Não quer estudar na universidade, literatura, acha que é uma coisa que aprisiona mais do que liberta. Então, busca uma oficina de poesia. A do Cairo Trindade é uma oficina muito bacana. Depois eu fiz com a Leila Mícolis, que é uma poeta dos anos 70, que tem outra visão. Eu fiz também uma oficina. Pretendo, de repente, fazer uma oficina mais tarde. Até procurei o Marcos Vinícius Quiroga. Ele falou, rapaz, você já está escritor, não é possível, você não precisa. Mas eu acho bacana. Esse convívio é legal, né? Eu acho convívio bacana. No sarau, a gente não consegue parar para conversar com eles. Às vezes, até nos bastidores, a gente vai e conversa com o poeta. Mas é tanta coisa que eu quero perguntar, falar, conversar, debater e coisa mais que não há tempo para isso. Então, a oficina é um artifício de estar mais com esses poetas. Eles conversando, debatendo. A do Cairo, eu lembro assim, dele esticar o horário da aula e a gente esticar falando poesia, literatura. É um apaixonado, né? Um artista de uma grandeza assim, muito bacana. E muita gente sabe que ele é um grande artista e não é à toa, porque estuda muito, observador, inteligente. Então, quer dizer, eu acho que o caminho não é parar você falar, ó, é ter também assim, uma autocrítica aguçada, falar, pô, será que isso que eu estou escrevendo, ser irrequieto, ser inquieto, acho que o artista tem que ser o tempo inteiro inquieto, querer mais, querer diferenciar, estudar, ler, ficar antenado com tudo. Então, eu acho que é o resultado dessa luta, desse trabalho árduo, desses anos aí de trabalho nesses 3 livros, né? Mas, assim, ter autocrítica, eu acho que é fundamental.
Marcelo, aonde as pessoas podem comprar esse livro, vão te achar para conversar com você, que eu quero que você declame para mim um poema daqui. Por enquanto ainda estou formulando, fazendo o meu site, pessoal, ainda não está pronto. Mas as pessoas podem pedir pelo e-mail pollen, que é polem.rio@gmail.com. Pollen é um evento literário que o Marcelo promove. Queria que você falasse um pouquinho do evento. O evento, o Sarau. Dele. Pois é, o Sarau do Pólen, o Sarau Pólen começou na Pedra do Leme. A princípio era eu, Eduardo Tornag, Zé Henrique Calazans e Lois Allen, que era o Antônio Gutmann, depois foi o Lois Allen. Então esse era o grupo e a proposta era fazer o Sarau na rua, para que as pessoas da rua que não fossem do meio poético gostassem, se estimulassem a mostrar seus escritos e participassem, que a gente pudesse crescer o público da poesia, que a gente pudesse expandir a poesia para outros lados, né? E não ficar aquele grupo diminuto que às vezes fica, né? E foi ali a céu aberto, com aquele mar lindo, com aquela pedra. Depois a gente foi para o quiosque ali em frente ao Fiorentina. E aí, fim de 2010, houve assim uma separação no grupo. E aí virou, assim, eram 2 eventos ali mais ou menos juntos, né? A gente sempre meio que percebia, as pessoas percebiam que tinham 2, assim, principalmente eu e Eduardo, assim, polarizávamos um pouco o evento. Então, ele tinha o jeito dele de conduzir, eu tinha o meu jeito de conduzir. E eu acho que a cisão foi artística, né? Porque a gente continuou se falando, amigos e tal. Mas foi visões artísticas. Ele continuou com a Pelada Poética, que continuou e continua até agora. Eu fiz durante um ano, depois da cisão, da separação, eu fiz um ano o Pólen, eu e mais um grupo, ali mesmo no quiosque também, mas só que na quinta-feira. E depois parei porque eu caí tão de cabeça nos estudos que eu não tinha mais tempo para fazer o sarau. E aí agora estou voltando em novembro, dia 10 de novembro, na editora Bistrô Multifoco, ali na Lapa, 126, dia 10 de novembro, a partir das 19 horas. Todo mundo que quiser falar poema, apareça. É um evento mensal? Vai ser um evento mensal. Porque, assim, a pelada poética dele lá é semanal, a nossa era semanal, o Pólen na versão antiga era semanal, mas só que é muito duro fazer a produção semanal, chamar vários artistas, vários cantores. Tem os artistas convidados fixos, mas o microfone aberto é o nosso carro-chefe, porque a gente quer mais é que o público participe do evento, né? Mas tem os convidados fixos, porque é bacana, né? Também chamar a gente, homenagear a gente, assim, é uma das coisas que eu sempre partiu muito de mim, não do Eduardo, era assim, vamos homenagear, vamos acarinhar, vamos fazer as pessoas se sentirem numa casa poética, que elas cheguem, sejam super bem recebidas, se sintam à vontade e que se divirtam muito. Por isso que a noite do Pólen, eu sempre botei isso claro na minha cabeça, tem que ter comédia, tem que ter música, tem que ter alegria, tem que ter poesia, claro, a poesia é o nosso carro-chefe. Tem que ter tudo isso, tem que ter teatro também. A gente fez Pólen Teatro 1, Pólen Teatro 2, chamamos atores, atrizes, foi muito bacana fazer produção. Mas semanal a produção é jogo duro. Dia 10, então, na Lapa, repete aonde é? Dia 10 de novembro, próximo mês, na Lapa, no Bistrô e Editora Multifoco, ali na Avenida Mendes Sá, 126, ali perto da Gomes Freire, ali na Lapa, Rio de Janeiro. Isso aí. E você vai declamar? Você quer que eu declame que é do antigo, do novo? Você que sabe, aqui o microfone também é livre. É livre? É. Posso declamar um pequeno de amor? Pode. Então, um amoroso, isso que você falou. Deixa eu fazer uma pergunta que ficou aqui na minha cabeça quando você estava falando da diferença, né? Eu acho que a vida também vai modificando as pessoas, né? Vai modificando o nosso eu poeta também, né? Poético, nós... quando a gente é mais jovem, a gente tem assim, muito mais impulsividade para as emoções. Então, a gente escreve muito mais com emoção do que depois que a gente amadurece. Eu sinto isso, você sente? A gente acaba domando as emoções, sim. Mas olha que o Máquina Mundi tem emoções também. É um livro duro, difícil, que nasceu num momento do Brasil completamente difícil. A capa é preta, não é à toa, existe um luto nesse livro. Mas as emoções românticas, elas são diferentes, né, quando a gente amadurece. Exato. Dá para domar mais e dá para... É diferente, sim. Você tem toda a razão. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, do antigo livro, Camaleão. O Camaleão.
chamado Vesânia, ou Vesania, é uma variante aí nesse termo. Frente, verso, fora, dentro, toda a carne agora pulsa, sede, sexo, sentimento, nada retenho, nem quero cura. Teu é tudo e tenho tanto de ti ainda. Feliz sou se me rendo e bebo goles de tua vida. Ao te conhecer, eu disse não ao mundo, eu queimei tudo, cartas, barcos, mapas, alforria. Quanto mais te visto, mais me desnudo. E já tão tarde descubro que amor é sangue e não sangria. Nossa, profundo. Lindo. Esse poema é anterior, você fez nas oficinas? Esse poema chamava-se Pagânica, não era esse nome, era Pagânica, que é um neologismo. Pagânica nem existe essa palavra, eu adoro neologismo, trabalhar com neologismo. E é um poema antigo que foi refeito através de um olhar novo, através do olhar da oficina, de enxugar o poema. Realmente é um poema antigo, mas refeito. É uma coisa que eu quero observar também, comentar, é que esses momentos das oficinas ou dos encontros informais que sejam, ou dos grupos que dialogam lá pelos Facebooks da vida ou pelo WhatsApp, é essa construção e esse estímulo, né? Porque quando a gente está num grupo falando da mesma língua, você fica sempre estimulado. Então, a gente tem que ter essa oportunidade de tomar um café, né? De ter esse momento nosso. Se a gente quer criar... Não que a gente precise do grupo para criar, não é isso, mas é preciso desse estímulo, né? Porque você tem sempre um tema, tem sempre um desafio, e isso faz com que a produção cresça, né? Com certeza. E quando você acaba de lançar um livro, eu gosto de colher todas as críticas, ler todas as resenhas e poder saber de tudo que as pessoas acharam para poder meio que pensar sobre e poder digerir tudo que foi pensado sobre o livro através do olhar do outro, da outra pessoa. Eu acho importantíssima a opinião do outro, quando é bem fundamentada, é crítica bem construída. Agora, claro, você falou uma coisa importantíssima. Os saraus, a gente escuta o poema do outro, do amigo, vê como é que ele trabalha, ao mesmo tempo é influenciado, mas influencia o outro. Isso é uma escola. O sarau é uma escola de trocas, né? Humanas, afetivas, mas também literárias bastante. E agora você vai declamar do outro livro? Agora do Máquina Mundi. Eu posso declamar? Pode. 2? Você tem 8 minutos para você fazer o que você achar melhor. Então, eu vou... Pode cantar, dançar. Bom, eu vou declamar um que foi assim, um poema que me toca muito e que geralmente toca as pessoas na plateia. E foi esse poema que a pessoa veio me falar depois: poxa, lembrei da minha mãe e tal, obrigado por você ter me feito sentir essa emoção. Para mostrar que o Máquina não é só um livro de aço, um livro duro, né? Vamos lá. Chama-se Desconstruição. Quando os pais e os avós vão aos poucos morrendo, é como se fosse um prédio antigo perdendo os pavimentos. Mas não é ele que cai, sou eu, desmoronando por dentro. Muito bonito. Então, aí você já começa com aqueles poemas do mundo de hoje, que eu traduzo, né? Poemas do mundo de hoje, que são mais curtos, né? Porque as pessoas não têm mais tanto tempo, né? Para fazer aquela poesia imensa. E para ler, né? Para se ater, para... Com certeza. Diga mais um. Então, agora falando de social, menos emocional. Emocional, mas falando social. Chamado Blindados. Nós todos muito, hoje em dia, blindados. Uns não querendo, né, muitas trocas, todo mundo se protegendo. Quem ainda se lembra daqueles tempos idos em que havia poucos muros, grades e redes? As paredes até podiam ter ouvidos, mas os ouvidos não tinham tantas paredes. Nossa, isso é profundo, bonito, não? Verdade. E tem um que trabalha com Drummond e é inspirado na obra do Drummond. O primeiro poema do Drummond, do Alguma Poesia do Drummond, o primeiro livro, que é de 1930, do Drummond, chamado Alguma Poesia. E o primeiro poema que ele lança nesse livro é o poema das Sete Faces. E esse poema tem muito a ver e deve muito a esse poema do Drummond. A velocidade da luz é maior do que a velocidade do som. Veja o caso do trovão. A velocidade do e-mail é maior do que a velocidade da carta. Mas o carinho da mão escrevendo no papel
a máquina não capta. A velocidade das notícias em blogs e outros sites nem se compara à velocidade da má vontade em se checar as suas veracidades. A velocidade do deletar é muito maior do que a velocidade da compreensão. Isso você pode até testar. Experimente não sorrir sempre, revelar-se diferente ou ter sua própria opinião. As pessoas nas ruas passam cheias de pressas brancas, pretas, amarelas. Mas para que tanta pressa, meu Deus? Pergunta ao meu coração. Porém, meus olhos já não perguntam nada. Meus olhos têm retinas fatigadas. Nossa, que show é assim. Eu vou querer a cópia. Esse chama Roda Viva, que a gente está vivendo uma roda viva tão grande. Né? Maravilhoso. É um texto para a gente refletir, né, sobre isso. As pessoas perdem as oportunidades dos grandes encontros, né, por conta da pressa, da correria do dia a dia. Né? Não, é engraçado que eu tive a felicidade de ver espalhado aí pela net as pessoas começarem a usar a velocidade do deletar é maior que a velocidade da compreensão. Isso pegou assim de uma tal forma que eu não esperava, assim, achei mágico. Não, mas isso aí é maravilhoso mesmo. Agora, eu acho que nós, apesar de todas as dores de mexer com cultura, de ser artista, ser escritor, nós temos essa... E acho que as redes também ajudam, porque nós, quando capturamos, né, quando escrevemos até com a ideia de divulgar, de ser admirado, né, nós nos atemos mais às palavras, a gente acaba tendo esse exercício, principalmente porque está na rede, né? Porque a gente tem agora muito mais pessoas para nos lerem todos os dias, do que quando a gente faz um livro e não sabe quando esse livro vai ser lido, quando você vai vender o livro, né? Então, agora a gente se coloca, se expressa muito mais rapidamente. Também acontece com as fotografias, né? Porque você viu, admirei esse copo, se eu tirei a foto, ele virou para mim, né, o momento que eu capturei naquele instante. Então, isso também é uma coisa do mundo moderno que é boa, né? Sim, tem um lado muito bom. Tem até um poema que eu não decorei, esse eu não decorei, vou pegar aqui o livro para falar, que eu estava preocupado, eu estava falando tanta coisa pesada do mundo atual sobre os problemas que a internet acabou trazendo, mas depois eu pensei e falei, meu Deus, mas tem tanta coisa boa na internet, eu posso ler uma dissertação de mestrado da Alemanha, como eu li, para fazer o trabalho sobre Bocage, desse livro de temas em literatura. Então, tem tanta coisa que ajuda, a internet é tão boa. Para que eu estou falando também tanta coisa assim? Vamos amenizar o discurso. Menos preconceito, né? Verdade. Aí eu fiz esse poema aqui, lado B, lado A. Há que se separar bem o que é joio daquilo que é trigo. Nem tudo que cai na rede é peixe, nem só peixe sai de um único rio. Tirando o que não teve valia, achei meus parentes perdidos, reencontrei amores, amigos que há tempos eu não via. A internet é tanto o canto do cisne quanto o gorjeio da cotovia. Então, como é que é a sua relação aqui com as redes? Você já tem uma página do Máquina Mundi, já que você disse para mim que não usa o WhatsApp, mas usa o Facebook. Onde Pois as é, pessoas podem ainda não conhecer um pouquinho fiz. da sua obra, que não tem um livro, mas quer ler um Olha, poema seu. Tem poemas na Recanto das Letras, um site super conhecido. Não tem o meu trabalho. Geralmente eu boto no Recanto assim, poemas que eu não publiquei ou ainda não tenho coragem de publicar. Então, assim, é mais para quem caça assim, raridades minhas. Assim, e pior que tem gente que vem me cobrar às vezes. Aquele poema que estava na Recanto e tal. Mas eu acho que a pessoa botando no Google, ela acha material assim vasto, porque vai achar o meu blog no Google, vai achar matérias assim variadas, porque o livro começou a atrair interesse de jornalistas de vários estados. Goiás publicou. Marcelo Mourão. E você tem aí eu tenho acompanhado essas críticas e resenhas feitas aí por grandes escritores. Quer citar alguns que já escreveram sobre esse livro? Ou que estão aqui nesse... Olha, eu tenho recebido assim muitos pedidos de livro para poder fazer a resenha. Marcelo, eu queria ler, eu queria fazer resenha sobre o teu livro, mas por enquanto foram 3 assim que fizeram resenha, que eu assim sou agradecidíssimo a eles. São pessoas que, além de grandes artistas, são grandes amigos. Que a Amanda Vital, que ela faz um vlog falando de literatura e faz resenha no YouTube. A Amanda Vital, lá de João Pessoa, Paraíba, João Pessoa. Então, quero agradecer. Ela fez uma resenha linda, gravada em vídeo. O outro que fez a resenha foi o Ricardo Alfaia,
que é um escritor, é um artista que está trabalhando com o pós-modernismo, então tem muita afinidade com o meu trabalho e fez uma resenha muito bonita, muito bacana. E a terceira pessoa que fez resenha, por enquanto, foi a Alexandra Vieira, que é uma pesquisadora, doutora em literatura, poeta, uma poeta muito boa, lá do Rio de Janeiro, e assim com uma produção vastíssima e de alta qualidade. E engraçado que depois eu vim a descobrir que a Alexandra escrevia muito sobre Machado. Aí eu falei, nossa, Alexandra, eu li muito texto seu, muita resenha sua, muito trabalho seu sobre Machado para compor temas em literatura, que é o meu segundo livro discutindo literatura. Eu nem sabia que era ela. Então, era uma pesquisadora e uma crítica literária assim, conceituada. Gostei muito desses três terem trabalhado com o meu livro. É isso aí, gente. Eu acho o seguinte, vocês procurem lá Marcelo Mourão, né? Lá na internet, procurem lá na página dele, adquiram o livro. Eu sou uma pessoa felizarda, vou poder ler o livro inteiro, ouvir poemas maravilhosos aqui. Sei quanto ele é criterioso com essa coisa artística, então são poemas lapidados, bem como o Olavo Bilac dizia, vamos lapidar aí, né, os poemas, não vamos jogar qualquer coisa que seja no mundo, né? Nós temos aí que agir com primor em tudo, porque nós temos uma oportunidade esse dia, né, de fazer a diferença, de fazer alguma coisa com qualidade, principalmente quando envolve outras pessoas, de motivar, sensibilizar, né, de transformar, de fazer com que esse outro alguém possa ir para casa pensando, refletindo, crescendo a respeito dessa experiência que nós somos capazes de transferir todos os dias da nossa vida. Então, eu adorei aqui essa conversa. Também amei. Nós vamos terminar o nosso programa. Ah, que pena. Mas vai para o YouTube. Quem gostou, amanhã, quarta-feira, às 22 horas, estaremos lá, nesse mesmo local, aqui na TV. Pode assistir pelo site www.tvvilaimperial.com.br. Podem assistir também no domingo, às 11 horas da manhã. Podem assistir no canal do Bem Cultural TV no YouTube. Lá tem todos esses nossos programas que são editados aí pelo André e colocados lá para nosso carinho e que a gente fique aí vivendo, né, esse momento. Quando o momento é bom, só aqui que acontece isso. A gente pode viver ele de novo, né? Porque na vida real a gente não pode perder as oportunidades. Marcelo, deixa aí um recado rápido, que a gente tem Recado que terminar. rápido. Muito obrigado por você ter aberto as portas aqui para mim. Muito obrigado ao pessoal da técnica, toda aí que trabalhou também e nos apoiou. E só tenho a agradecer e, se puder convidar mais vezes, estarei aqui. E amei a oportunidade. Muito obrigado, tá? É isso aí. Um beijo para vocês e até a próxima semana.